companheiro senador João Capiberibe, a quem conheci no apartamento da CAI San Diego, número 42, o lugar do Chile que mais recebeu de forma solidária os companheiros exilados que ali chegaram. Apartamento de Jorge Michel, Joaquim Tomás Jaime e Moacir. Quando o companheiro Capiberibe vivia, se não me engano, em Linares, ou Talca, perto. Companheiros da mesa, Otto Brox, Vitório, Tomás Tarquino, Wilson de Paula Pires, companheiros de Via Crucis e de luta, companheiros e companheiras todos, deputada Janete Capiberibe. É dificílimo rememorar os ásperos tempos, tanto mais quando se trata de remover escombros que ocultam feridas não cicatrizadas, depositárias de dores latentes imensuráveis. Daí porque a emoção nos empolga de maneira arrebatadora, pois falar da presença ativa dos agentes da repressão além fronteira é o mesmo que falar das mãos assassinas dos militares e civis que, a serviço das causas antinacionais e de mão dadas com o imperialismo norte-americano, mergulharam o Brasil na longa noite dos 21 anos de chumbo, no lúgubre interregno das facas amoladas. Feita a breve introdução, impõe-se a reverências aos companheiros que, na condição de vítimas, melhor traduzem o tétrico elastério da ação dos torturadores além dos limites da fronteira pátria. Me refiro à meiga, corajosa e destemida Maria Auxiliadora Lara Barcelos, a nossa querida Dora, bem como nosso querido Frei Tito de Alencar, que, torturados e serviciados no solo pátrio, carregaram pelo mundo afora a marca da perseguição implacável, consubstanciada na morbidez permanente inoculada nas suas almas pelos covardes e asquerosos monstros que povoaram as masmorras da ditadura. Em nome dos dois amados companheiros, estendemos nossa homenagem a todos aqueles que, aqui em Alhures, tombaram ou foram objetos de barbárie que abateu sobre o povo brasileiro, no vão intento de conter o retorno do país ao leito da democracia, com a inexorável projeção do porvir, de liberdade, de paz, de dignidade, rumo à sociedade de justiça social que todos preconizamos e lutamos. Quando recebemos o convite, ou melhor, a convocação para que cumprir nosso dever de dar nossa contribuição para ajudar a identificar os torturadores brasileiros trasladados ao Chile do malsinado Augusto Pinochet para no Estádio Nacional convertido em campo de concentração, tomar depoimentos de brasileiros e transferir know-how de tortura para os fascistas chilenos. Entendemos como apenas um mote, porquanto a insolência, a autopermissibilidade dos agentes da ditadura brasileira no Chile ocorreu muito antes, durante e após o golpe, com inúmeras ações policialescas praticadas sob a cobertura da Embaixada e do Consulado Brasileiro em Santiago. Este último sequer disfarçava sua condição de covil ou antro de fascínoros e torturadores a serviço da ditadura. Num claro desrespeito ao governo constitucional da Unidade Popular, capitaneado pelo companheiro Salvador Allende. Dessas ações trataremos de algumas delas mais adiante. A singularidade da presença dos brasileiros no Estado Nacional está no fato de que a presença dos torturadores, então, era um ingresso da ditadura pinochetista no rol daqueles países que, como Brasil, Argentina e Uruguai, era a base já existente da Operação Condor. O chefe da equipe
de torturadores que no Chile vieram para tomar depoimentos de brasileiros e transformar know-how acerca da lubriciência mórbida da tortura, dispensa identificação por se tratar do notório e contumaz capitão de marinha e guerra, o famigerado Alfredo Poeck, o qual, segundo Tomás Aquino, também seria um nome falso. Então é difícil, mas com esforço, quem sabe, com cruzamento de informações, poderemos fazer o ajuste de contas com essas pessoas monstruosas. E que tinha sob seu comando 4 outros assessores, como chefe de equipe composta de 3 torturadores, sendo 3 deles de cor parda e de porte físico não avantajado, e o outro mulato gordo, alto, de porte atlético, de caminhar com ginga, o qual associei pela aparência a ex-jogador de futebol, goleiro da seleção brasileira, o Barbosa da seleção de 50. Só na aparência, viu? A sala de tortura improvisada, com 5 ou 6 soldadores elétricos incandescentes, bem distribuídos na relativamente grande sala, uma maca de tábua de madeira, parecendo um andaime, inclinada, contendo a famosa maricota para os choques elétricos, e uma mesa com 2 cadeiras, uma para o Poeck e outra para o interrogado. O meu interrogatório foi relativamente breve, embora parecesse uma eternidade. Perguntou-me onde eu caíra preso, ao que lhe respondi de chofre, na residência do João de Oliveira. E, na sequência da minha resposta, instantaneamente, ele me exibiu a fotografia em preto e branco do saudoso Ivan Leivas Otero Ribeiro, o Ivanzinho. Ou seja, sabiam de tudo. Saudoso Ivan Ribeiro, que pereceu no desastre aéreo juntamente com o nosso querido Marcos Freire, no desastre aéreo. A casa de Ivan Ribeiro, eu, juntamente com Carol Stalin Pires Leal, fomos presos no dia 12 de setembro à noite. Nos deslocamos para a casa do Ivan Ribeiro porque primeiro fomos para Corfo, porque tínhamos a orientação do PCB, do meu partido, para que deslocássemos, porque já partiríamos para o lugar aonde teríamos arma para resistir ao golpe. Seria, mais uma vez, a velha história que se repetia, das armas que nunca chegam, a não ser as coronhadas dos fuzis nas nossas próprias costas. Quando a tortura minha consistiu numa tortura psicológica, fui apenas esbofeteado 2 vezes, enquanto um dos torturadores, com as mãos pega no cabo de um soldador elétrico, simulava ou aparecia que vinha me queimar. Quando Alfredo Poeck, no jogo típico dos torturadores, disse: não, esse nós vamos deixar ele inteirinho, porque ele vai virar presunto no Brasil, em breve. Ali entendi que nada disso iria acontecer por uma razão muito simples. É que a nossa prisão, não só a minha, como dos outros 70 mais brasileiros que estavam no estádio, já era pública, notória, de conhecimento da Cruz Vermelha Internacional, do Alto Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados e, sobretudo, porque já, inclusive no meu caso, já aceito como exilado na Suécia do heróico a quem rendo minhas homenagens, o heróico embaixador sueco Herald Edelstam, que salvou inúmeras vidas depois da derrota francesa e americana, quando beijaram o pó da derrota na Argélia e no Vietnã, no Bien Bien Phu, no Vietnã de Ho Chi Minh. Salvou inúmeras vidas. E no Chile, também heroicamente, além de cumprir sua responsabilidade diplomática como embaixador sueco, assumir a embaixada de Cuba, correndo sérios riscos de vida, razão pela qual teve que abandonar o Chile às pressas para não morrer assassinado pela ditadura pinochetista.
companheiro já repetiu, bisando o que diz Tomás Tarquino, Luiz Carlos Guimarães, cujo codinome era no estado Luiz Paulo, que mal falava o portunhol, pois havia chegado recentemente no Chile, foi chamado a prestar seu depoimento. E, ao adentrar a sala de tortura, Alfredo Poec lhe disse: muito prazer, em alto e bom som, muito prazer, Luiz Carlos Guimarães, prazer em revê-lo, pois o torturara nas masmorras no Rio de Janeiro 2 ou 3 meses antes e voltava a fazê-lo no Chile. Já o companheiro Antônio José de Barros, que vivia no Chile, país no qual chegara não como militante político, mas como um cidadão comum que buscava outras pragas para viver, também foi bárbara e impiedosamente torturado, talvez mais que os outros, por uma razão simples, pelo fato de ser inédito. Então, seguramente, os torturadores pensavam: que monstro, que terrorista é esse? Para obter informações de quem não detinha nenhum tipo de informação a prestar, ainda que sob o peso de tortura, se fosse o caso de arrancá-las. Já também bisando o Antônio, companheiro que eu havia esquecido o nome, o Mauro, Osni, Geraldo Mauro, também passou pela tortura bárbara. E pouco depois assistimos à prática da tortura no chileno que foi vítima ou estreante daquele absurdo. Me refiro ao companheiro Luiz Alberto Corvalán Castilho, Lutito, filho do lendário dirigente comunista Luiz Corvalán, que naquele momento padecia padecia das angústias e dos atropelos na inóspita ilha de Dawson. Vou falar aqui agora um pouquinho, porque o tempo também já está curtando, tem que deixar espaço para os demais companheiros, espaço temporal, ao consulado brasileiro no Chile, antro e covil de torturadores. Era difícil distinguir. A embaixada talvez passasse uma mensagem mais legalista, mas o consulado não se disfarçava, não conseguia. Era antro de torturadores. Certa feita, o Otto Brox, eu, Júlio, engenheiro florestal do Paraná, Roberto e o Félix corremos atrás, numa ação típica de legítima defesa, atrás de um dos torturadores, agentes da ditadura que trabalhavam no consulado brasileiro, que fazia campana na porta da pensão, nas cercanias da pensão da Adriana, a pensão da Mite Malongo, que abrigou inúmeros exilados, dentre eles Márcio Moreira Alves e três dos companheiros que foram trazidos para o Brasil pelo famigerado Cabo Anselmo para ser mortos em Pernambuco. Nós corremos atrás dessa pessoa e, por sorte, não a conseguimos pegar, porque seria muito difícil exercer imoderadamente a legítima defesa, porque era grande a ira provocada pelos atropelos, pelas mortes, pelos assassinatos, lá fora e ali, de brasileiros e de outros companheiros. Mas, depois disso, eu matriculado na Universidade do Chile, na Escola de Sociologia da Avenida Macul, Instituto Pedagógico na Avenida Macul, chegou-me a documentação por SEDEX, que meu pai, com muito sacrifício, me mandou, e que eu teria que passar pelo consulado para carimbar e legalizar tal documentação. E, para minha surpresa, eu tive medo dentro do Chile da Unidade Popular, porque quando cheguei no consulado, seguramente me viram pelo olhômetro, pela porta, e não subi imediatamente. Fiquei aguardando, não era chá de cadeira, porque estava de pé, mas esperando que preparassem
o ambiente e convertê-lo numa aparente sala de tortura. Percebi claramente. Quando subi, não foi outra. Duas personagens que sempre faziam campanha na Mítia Malunga estavam postados cinicamente dizendo: chegou sua hora, dentro do consulado brasileiro. Eu cheguei, me aproximei do balcão, falei com um funcionário alto, loiro e de modos afeminados, sem nenhum preconceito, preconceito não me move, afeminado porque era o seu tipo, até para identificação, loiro, alto, seguramente ou possivelmente um funcionário de carreira, não sei, porque é difícil saber quem era funcionário de carreira ou se tinha algum funcionário de carreira ali, se não só policiais. Aproximei, quando passei o documento, ele cinicamente virou para mim e disse o seguinte: por que você veio fazer aqui para estudar nesse país, se nós temos universidade que somente se compara com Berkeley ou Harvard? Foi nessa hora que eu reacionei e assumi a minha postura de fibra e vigor revolucionário. Eu me recuperei e disse: não, porque meu pai tem algum dinheirinho, ele está cansado de ver a gente passar no vestibular lá, a escola não ter vaga, então ele mandou estudar no Chile. Mandou, porque aqui tem vaga. Evidentemente, tremeu, a coisa começou a mudar, porque eu passei para a ofensiva. E esse indivíduo, um dia, coincidentemente, morava na Alameda, abaixo de General Velasco, e tomava um ônibus que passava pela Avenida Equador, em frente à Universidade Técnica do Estado. Eu o divisei dentro do mesmo ônibus. Eu cavalguei por cima das pessoas para pegá-lo. Ele saiu correndo e entrou no táxi. Sorte dele ou minha. Mas era para pegar mesmo. Bem, companheiros, então hoje, não vou prolongar para deixar mais os companheiros fazerem suas intervenções, mas quero deixar claro aqui o nosso compromisso de seguir nessa cruzada, para que não haja, como disse os chilenos, borrón enquanto é noiva, mas que se restabeleça a paz nesse país. E a única condição é de que os desaparecidos apareçam, ou que sejam pelo menos identificados os seus assassinos, para que a família os sepultem dignamente. Até a vitória sempre, companheiros.